Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel, bem-vindos ao meu canal Caixa de Perséfone aqui no YouTube. Essa leitura vai ser para todo mundo que tem ascendente no signo de Libra. E aí eu vou explicar um pouquinho rapidinho por que é só uma leitura sobre o ascendente. O ascendente é a nossa parte do nosso mapa astral em que a gente tem mais consciência das nossas escolhas, porque ela está atrelada a uma parte da nossa identidade que a gente escolhe, é mais ou menos o signo que a gente nasceu, no sentido de é o carro mais ou menos que a gente dirige e que nos guia pelas nossas decisões. Mas como o mapa astral é uma questão bem complexa, acaba que o ascendente é sempre a questão mais consciente de nós mesmos, ao mesmo tempo que daí tem muita coisa que fica assim mais ou menos nas entrelinhas ou no nosso inconsciente, e essa leitura é mais ou menos para saber isso, se aquilo que vocês estão escolhendo conscientemente é bom, positivo para o momento, ou o que vocês precisam ouvir, ou o que vocês podem fazer para melhorar as escolhas de vocês, tá bom? A primeira carta que caiu foi a carta do julgamento. E aí caiu duas juntas, que foram Rei de Paus e o Mago. Ui! Daí 3 de copas e 8 de paus. Bom, Librianes. Aqui, com a carta do julgamento e o Rei de Paus, eu preciso avisar que são energias que, em termos de vivência cotidiana, são um pouco irritantes. Porque a carta do julgamento, ela fala, num certo sentido, daquilo que a nossa intuição está mostrando para nós, daquilo que a nossa intuição fala para nós. E aí, de certa forma, também o julgamento fala de algum tipo de chamado que a gente está recebendo ou que a gente sempre recebeu, mas que por um motivo ou outro a gente não está conseguindo seguir. Só que aí quando a gente chega na carta do julgamento, que é uma das últimas cartas dos arcanos maiores, acaba que é mais ou menos tipo, é um chamado tão forte e é uma coisa tão irritante que daí toda vez que a gente escolhe não seguir aquilo, alguma coisa dá errado, algum zebu acontece na nossa vida, sabe? E aí acaba que também durante a carta do julgamento a gente está vivendo a repetição extensa de alguns padrões, sabe? As coisas começam a repetir, as relações, mesmo que sejam com pessoas diferentes, acaba sempre dando na mesma coisa, mas isso acontece porque a gente já mais ou menos recebeu uma ideia bem clara a partir da nossa intuição daquilo que a gente deveria estar fazendo, mas que aí por algum motivo ou outro a gente não conseguiu seguir, e aí a gente está mais ou menos nesse limite assim de conseguir de verdade romper essa barreira ou não. Por isso que em termos de vivência acaba sendo uma coisa razoavelmente irritante, porque daí tipo também, a carta do julgamento é também ter consciência das limitações e dos nossos erros e do fato de que a gente não conseguiu seguir aquilo que a intuição estava fazendo, sabe? E aí ter esse tipo de consciência, né, ao mesmo tempo que daí provocar a mudança necessária para seguir o caminho também não é uma coisa fácil de se fazer, né? Acaba sendo uma situação razoavelmente irritante, sabe? Tipo, eu sei qual é o meu problema, mas eu não consigo sair dele, sabe? A carta do Rei de Paus daí também é uma vibração razoavelmente irritante de se passar, mas por motivos mais diferente, sabe? Porque o Rei de Paus é uma energia de conquista, é uma energia que tá sempre fazendo alguma coisa, que tá sempre trabalhando, que tá sempre correndo atrás do próprio sonho, tá? Ao mesmo tempo, é uma vibração que cobra muito de si mesmo, sabe? No sentido de que o Rei de Paus, ele não tem muita dificuldade de encontrar momentos de descanso, no sentido de que
Mesmo quando tá no momento de descanso, a própria pessoa começa assim: ah, não, mas eu podia ter feito tal coisa melhor. Ah, não, mas se eu ficar mais uma horinha aqui fazendo isso aqui, pode melhorar o meu trabalho amanhã, sabe? É uma coisa assim de sempre estar se cobrando e de sempre estar, sabe? Ao ponto também de não conseguir daí dormir direito em função disso. De qualquer forma, também, essas cartas aqui, especialmente o Rei de Paus, tá falando também de uma energia de alguém que sabe muito bem o que quer. Eu acho que, de certa forma, é engraçado vocês começarem com a carta do julgamento, porque talvez vocês tenham, sim, muita certeza daquilo que vocês querem, ou daquilo que vocês deveriam estar fazendo, ao ponto de já ter entrado num nível de autocobrança grande com relação a isso, mas ainda falta mais ou menos assim, tipo, falta alguma coisa, sabe? E aí é que tá, talvez às vezes para as librianes o que falta é um tipo de confirmação, né? Eu acho que um dos signos que mais se pauta, né, nessa necessidade de confirmar coisas para conseguir seguir em frente é o signo de Libra. Às vezes o signo de Libra não consegue tomar decisões importantes na vida deles justamente pela indecisão de se esse caminho de verdade vai dar certo. A questão daí com a carta do mago, que nesse tarô é a fada madrinha, tá? Eu acho que daí essa carta do mago ela vai estar falando para vocês muito mais da questão do arquétipo de Hermes, que também está relacionada à carta do mago, do arquétipo de Hermes que fala que muitas vezes esse deus acaba conquistando coisas, fazendo trapaças, contando mentiras. Eu acho que talvez vocês consigam entrar no caminho certo através de algum tipo de bobagem, de algum tipo de... inclusive daí talvez até de ter acreditado em algum tipo de ilusão, de algum tipo de promessa que era enganadora, mas que daí no final das contas acabou que funcionou bastante para vocês de uma maneira inesperada, sabe? Também a carta do mago e a carta do julgamento, elas estão falando, e também de certa forma o Rei de Paus, ela tá falando de escolhas, né? Mas aqui é uma escolha que vocês já deveriam ter feito há muito tempo e não conseguiram. E aqui fala, querendo ou não, de um início. Por isso que eu disse, talvez vocês sejam, de certa forma, enganados por alguém. E aí vai acabar que essa enganação vai colocar vocês no caminho que vocês deveriam ter seguido antes, sabe? Eu acho que, de certa forma, conscientemente para vocês agora, existe muito uma tensão de segurar um pouco as coisas, de segurar um pouco as energias ou aquilo que vocês querem fazer, justamente pela pendência de eu ainda não confirmei se isso vai dar certo ou não. Mas eu acho que no final das contas a vida vai fazer vocês tropeçarem, sabe? Meio que para cair de cabeça no caminho que era certo, mas que vocês não estão conseguindo, assim, seguir em frente sem um empurrão da fada madrinha, tá? Ao mesmo tempo, 3 de copas e o 8 de paus, de certa forma agora, ele é um momento propício também para essa movimentação, no sentido de que, eu não sei até que ponto vocês são daí conscientes dessa parte, de que vocês estão vivendo um momento que é sim bom para promover qualquer tipo de mudança, porque essas mudanças não são coisas recentes, não são coisas que estão começando agora, são coisas que vocês sempre quiseram fazer, ou pelo menos há algum tempo. Daí, há algum tempo, eu diria assim, 8 de paus, o julgamento, a carta número 20. Olha, mais de ano,
vocês gostariam de fazer isso. Esse é o momento mais propício para fazer, porque, tipo, vocês também têm um entorno legal com relação a isso. 3 de copas é um momento de comunhão com os amigos que gostam de vocês de verdade, sabe? E o 8 de paus mostra muito essa situação de que tem alguma coisa já acontecendo há muito tempo. Não é uma novidade que a intuição de vocês está apontando para um lado que vocês não estão conseguindo seguir, sabe? Ao mesmo tempo também que não é uma novidade que às vezes vocês precisam de um empurrão estranho da vida, sabe? De um empurrão que é muitas vezes inesperado e tal, e que inclusive pode começar com algum tipo de mentira ou alguma coisa errada ou algum tipo de ilusão, mas que no final das contas acaba levando vocês para o caminho certo. A temperança, o imperador, 2 de copas. Se não me engano, o imperador, ele representa o signo de Áries. A temperança representa o signo de Sagitário. E aí o signo de Áries é o oposto complementar de vocês, né? E aí até a ideia do oposto complementar, o signo de Áries é a decisão, é a vontade, né? É bater no peito e dizer, eu quero mesmo fazer, eu vou fazer, ponto final, beijos. Fui, sabe? Nesse tarô, o imperador, se não me engano, é o rei Arthur. Da lenda dos cavaleiros da Távola Redonda, uma coisa assim. Essa combinação, a temperança é uma necessidade de equilíbrio, de trazer um equilíbrio para a vida, especialmente equilíbrio em termos emocionais, né? Mas o 2 de copas junto com 3 de copas, também é um momento harmônico nas relações íntimas, sabe? E aí, pessoal, tem que chegar um momento que vocês têm que se questionar do que vocês têm medo, talvez, ou o que impede vocês de seguir determinado caminho, porque, tecnicamente, eu não vejo aqui nenhum tipo de problema ou empecilho real. 10 de copas no final do baralho. Não tem um empecilho real aqui mostrando por que vocês não estão seguindo algum tipo de caminho, alguma coisa que vocês querem muito fazer. Porque, na realidade, o que falta, talvez, é a necessidade de decisão, né? É mais puxar o arquétipo do oposto complementar de vocês, que é o signo de Áries. De certa forma, também, o signo de Áries, para quem tem ascendente em Libra, o signo de Áries acaba sendo o regente da casa número 7. Especialmente se vocês seguem daí uma leitura de mapa astral que considera os signos completos para cada casa, no sentido de que, independente do grau onde caia o seu ascendente, se você tem ascendente no signo de Libra, então toda a primeira casa vai ser o signo de Libra, daí toda a próxima casa vai ser o signo de Escorpião, daí toda a próxima casa vai ser o signo Sagitário, e assim vai indo, sabe? Esse é a leitura de whole house sign em inglês. Eu acho que seria tipo casas completas para cada signo, tá? E aí, considerando esse tipo de leitura de mapa astral, então, com certeza, a casa 7 de vocês é o signo de Áries, é o oposto complementar. Ou seja, também pode ser que vocês tenham exemplos de pessoas muito decididas perto de vocês. E talvez, inclusive, a pessoa que vocês ou esteja apaixonada ou afim, ou já num relacionamento com essa pessoa, pode ser que essa outra pessoa seja muito mais decidida do que vocês. Seja muito mais forte nesse sentido. Tipo, eu sei o que eu quero, a minha intuição tá dizendo isso, eu vou atrás, sabe? Eu vou seguir isso. E aí pode ser alguma coisa que só tenha sentido na cabeça dessa pessoa, sabe? Ela não precisa de confirmação externa e ela não precisa não só a confirmação da validação dos outros, mas também a confirmação quase que mágica, no sentido de não, é esse o caminho, sabe? Muitas vezes as pessoas
ficam muito perdidas, né? Eu acho que quando a gente entra em contato com a espiritualidade, eu acho que esse tipo de questionamento, se o caminho que eu estou seguindo é o correto ou não, né? Acho que as pessoas se perdem muito nesse tipo de questão, porque a única pessoa que pode saber o seu caminho é você. Se você tá perguntando para tarô e astrologia, né, qual é o caminho que você deveria estar seguindo, o tarô vai dizer basicamente isso que está dizendo agora. Você já sabe o caminho que você deveria estar seguindo. Vai, meu filho. Upa neném, sabe? Tipo, vai, segue. Porque no final das contas, eu acho que se você está buscando uma confirmação de que se esse caminho é certo ou não, é porque de certa forma você já sabe, sabe? Se a sua intuição é positiva com relação a esse caminho, então esse caminho é o correto. Se a sua intuição é negativa com relação a um determinado caminho, então ele não deveria ser o caminho a seguir. Mas você sabe, entende? Então, é um pouco também puxar mais o arquétipo do signo de Áries meio que pra ajudar, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que daí talvez vocês já sigam no caminho, mesmo sem muito perceber. Tá bom, pessoal? Era essa a leiturinha de vocês. Eu espero que tenha feito sentido. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau.